Graças a paz, meus irmãos. Uma boa noite, né? Já iniciamos aí, já se passa um pouquinho das 18 horas. Que bênção estar com os irmãos mais uma vez no culto jovem, no sítio jovem e através dos louvores. Nossa, que coisa linda, o Ministério Malear, né? Que bênção, que coisa linda. Deus abençoe vocês, viu? Muito, muito, muito. Fui muito edificado. A mensagem através da dança que vocês trouxeram foi tremenda. Deus abençoe cada um de vocês, poderosamente. E nós estamos mais uma vez louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, cultuando ao Senhor. E nesse momento da palavra, eu gostaria de trazer a sua atenção, nesse momento, para a palavra do Senhor, nesse momento que nós vamos refletir a palavra do Senhor. Então, eu peço de presente a sua atenção. Nós vamos ser bem objetivos, mas com o intuito de edificar a nossa igreja, nos edificarmos no propósito do que Deus quer falar com a nossa igreja hoje. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou fazer uma leitura, talvez a sua Bíblia não seja a minha versão, mas eu queria que você acompanhasse a leitura. Nós vamos ler do versículo 1 até ao 13. E eu gostaria de você aproveitasse essa leitura, independente da sua versão. Eu vou ler numa versão contemporânea, para que nós possamos estar bem atentos aqui a cada verso. Bíblia do pastor Eugene Peterson, a mensagem, a tradução do pastor Eugene Peterson. Eu achei que se aplica muito bem aqui ao que nós estamos propondo aqui como mensagem hoje. Tem como título aqui Nos Últimos Dias. E Pedro, ele fala aos irmãos da seguinte maneira: Meus prezados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. E as duas cartas têm o propósito de manter a sua mente em estado de atenção, para que não se esqueçam do que os profetas falaram, nem da ordem do nosso Mestre e Salvador, transmitida pelos apóstolos. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão os seus anos de glória, reduzindo tudo ao nível mais baixo. Eles nos provocarão, dizendo: então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados e tudo está como sempre esteve, desde o primeiro dia da criação. Nada mudou. Eles convenientemente terão se esquecido de que, muito tempo atrás, todas as galáxias e nosso planeta foram traduzidos à existência do caos das águas pela palavra de Deus. E ela trouxe o caos de volta no dilúvio, que destruiu o mundo. As atuais galáxias e o mundo são combustível para um incêndio final. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal que desencadeará o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Não se esqueçam do óbvio. Com Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado com sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais um tempo para mudar. Mas quando o dia do juízo de Deus chegar, será sem anúncio, como um ladrão. O céu entrará em colapso, como um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá num incêndio imenso. Neste dia, a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Considerando que tudo hoje está bem e amanhã poderá não estar mais, percebe como é importante viver uma vida santa? Esperem ansiosos pelo dia de Deus todos os dias. As galáxias vão queimar e os elementos vão derreter, mas nós mal o perceberemos, porque estaremos de olho em outro caminho, na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra, todos adornados pela retidão. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante. Paizinho, te agradecemos, Senhor, pela porção da Tua palavra.
Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Silencia nesse instante, meu Deus, a minha alma. Que teu Espírito, Senhor Deus, fale através de mim para a tua igreja, Senhor Deus. Fala aos nossos corações. Nos mantemos agora nossas mentes cativas, Senhor Deus, ao teu senhorio. Nos usa em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que nós acabamos de ler é um alerta que Pedro está fazendo aos irmãos da igreja primitiva, para que eles tenham cuidado exatamente a guardar os valores e os ensinamentos de Cristo para a igreja. E ele relata na sua carta exatamente o que vai acontecer quando a hora chegar. E para muitos de nós pode ser algo muito distante, mas nós, como cristãos, temos a necessidade de estar cada vez mais certos da volta de Cristo. Nós precisamos estar atentos aos sinais e muito certos dos valores que Cristo tem nos orientado através da sua palavra. E é muito importante que nós possamos cada vez mais incentivar as pessoas a estarem próximas à sã doutrina. Nós, quando falamos nesse tema, a volta de Jesus, muitos ficam pensando, será que Jesus volta? Será que Jesus volta mesmo? Porque logo quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos, eles olharam para os discípulos, para os apóstolos e disseram, vocês estão olhando para onde? O mesmo Cristo que subiu em glória, ele vai voltar. E a sua promessa da volta se perpetuou desde aquele dia. E como os discípulos, eles estavam cientes que haveriam sinais, os sinais cada vez mais aconteceram ao longo da caminhada até os dias de hoje. Então, quando os discípulos estavam entre a primeira vinda de Cristo e eles presenciaram a vida de Cristo e a promessa da sua volta, para eles da igreja primitiva, era algo que eles estavam de posse da promessa da segunda vinda de Cristo. E eles estavam certos e não acontecesse o que acontecesse, a perseguição que acontecesse, eles sabiam que Cristo veio e Cristo prometeu que iria voltar. E eles estavam de posse dessa promessa. E toda pessoa, quando ele está com algo que ele sabe que, independente da situação difícil que ele enfrentar, ele sabe que ele vai chegar na reta final, isso lhe dá um combustível extra, isso lhe dá uma força extra. E era o que acontecia com o povo da igreja primitiva, exatamente que Pedro estava se referindo. Pedro estava dizendo, olha, vocês precisam estar alertas, vocês precisam estar atentos, porque os sinais vão se aproximar, Jesus vai voltar, e quando ele vai voltar como um ladrão, que vocês não vão nem perceber. Vocês têm que estar preparados a todo momento. E quando nós pensamos na volta de Jesus, nós lembramos do juízo de Deus. E quando se fala do juízo de Deus, para muitos, ficamos temerosos, assustados, preocupados. Como será esse juízo? Como será esse julgamento de Deus? E isso me remete ao texto de Lucas, no capítulo 18, de 1 a 8. Jesus, ele através de uma parábola, conta algo muito importante e tremendo aos nossos corações. Ele fala da história de uma viúva que procurava um juiz, e esse juiz ele não era temente a Deus. E esse homem ele não era temente a Deus, não era temente às pessoas, ele não gostava das pessoas e não estava nem aí para o que as pessoas achavam. Só que essa mulher, ela se achava no direito de que o juiz ele respondesse a sua petição, que ele julgasse com justiça a sua causa. E aquele juiz passou muito tempo e aquela mulher não parava de insistir. Eu quero que você responda a minha situação. E aí aquele juiz, você ajeita aqui, por favor. E aí aquele juiz, ele disse, olha, eu não estou nem aí para Deus, eu não estou nem aí para essa mulher, mas se eu não julgar essa mulher logo, eu vou acabar perdendo a paciência, ela vai acabar enchendo meu saco. Sabe de uma coisa? Eu vou julgar aqui a causa dela, pelo menos ela me deixa em paz. E aí Jesus fala para os discípulos, será que esse homem, que ele não era temente a Deus, será que esse homem que não era um justo, ele mesmo assim julgou? Imagina Deus, ele é o santo juiz, ele é aquele que vai julgar de acordo com seus padrões morais. Então,
Nós sabemos que o julgamento virá. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando voltar para levar a sua igreja, ele vai ter a necessidade de julgar todos que estão justos e os que não são justos. Mas qual é a nossa tarefa aqui? A nossa tarefa é lidar com essa perspectiva que a igreja primitiva lidou no tempo dele. É muito importante que, mesmo se ficarmos cansados da caminhada, mesmo se ficarmos preocupados, ansiosos, temerosos com o amanhã, nós temos que nos agarrar às promessas de Deus. Nós temos que nos agarrar com as promessas e olhar para o retrovisor da história, a história que Deus criou e está relatada nas Escrituras, do cumprimento das promessas de Abraão, para Isaac, para Jacó, o cumprimento que as profecias através dos profetas foram realizadas. Nós temos que olhar no retrovisor da esperança e dizer assim: Deus prometeu através dos profetas que o Messias viria, e o Messias veio. Deus, ele prometeu para cada um de nós algo muito importante. Nós temos que perseguir todas as promessas de Deus para nós. Porque aquele povo que ele caminhava na certeza que um dia eles iam chegar na Canaã, que emana leite e mel. E a nossa caminhada nesse mundo é a mesma. Nós sabemos que a nossa caminhada neste mundo, nós temos que a cada dia estar dispostos ao Senhor para nós. E isso nos remete a alguns questionamentos. Será que Jesus volta mesmo? Será que ele vai voltar? E a resposta, com certeza, se eu perguntar a você, vai ser um caloroso volta. Eu sei que você vai ter certeza disso, mas na verdade ele volta, mas o tempo de Deus é diferente. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Anos como... Porque na eternidade não tem tempo atemporal como o nosso. Nós não vivemos, nós temos o nosso tempo. Para nós, um dia é um dia, 24 horas. 1000 anos é 1000 anos. Mas para Deus isso pouco importa. Então, Deus, ele vai voltar, mas o seu tempo é diferente do nosso. Então, portanto, ninguém se engane, pois se ele prometeu que um dia vai voltar, meus irmãos, Jesus, ele vai voltar. E essa certeza precisa estar em nossos corações. Na nossa caminhada cristã, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, a maneira pela qual podemos ver que, se trouxermos cada lembrança do que Deus fez em nossa vida, na nossa caminhada, nós temos que ter a certeza que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de cada detalhe. Deus está cuidando de cada esfera emocional da nossa vida. Nós estamos passando em uma pandemia. Passamos por momentos extremamente difíceis. Mas em todos os momentos Deus estava lá, dizendo: eu estou contigo. Eu não vou desistir de você. Por mais que o vento esteja forte, por mais que a tempestade esteja balançando esse barco, eu vou dizer a qualquer momento para o mar silenciar e o vento parar. Porque não há nada que esteja acima de mim, porque eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo e o fim. Então nada foge dos controles das minhas mãos. E um segundo ponto que nós temos que entender sobre a volta de Jesus é que ele volta. Ele volta, mas ele quer que cada vez mais pessoas sejam salvas. Imagine que na promessa de Jesus voltar a qualquer momento, quando Jesus subiu aos céus, 30 anos depois, Jesus voltasse. O evangelho não seria alcançado aqui para a nossa geração. Nós não teríamos tido a oportunidade de sermos um dia levados ao céu, sem merecermos, e acessarmos a glória de Deus. Então, Deus vai voltar, mas a demora dele não é que ele esteja atrasado, é porque ele se interessa por nós e ele quer que cada vez mais as pessoas estejam convictas da sua soberania e ele quer que todos vão morar com ele no céu. Então, sim, Jesus vai voltar e ele quer que mais pessoas sejam salvas. E para que mais pessoas sejam salvas, ele depende da minha e da sua atitude aqui em casa. Ele depende, vou deixar a roupa no varal, vou deixar a casa aberta, vou deixar tudo prontinho aqui, porque quando esse ladrão passar, eu vou pegar ele. Só que ele todo dia tomando cuidado, todo dia tomando cuidado, todo dia tomando cuidado. Só que chegou um momento que ele esqueceu de tomar o cuidado com o ladrão. E nesse dia, o ladrão foi lá e pegou o que ele tinha
de mais valioso na sua casa. Então a volta de Cristo vai ser dessa maneira. Se nós não estivermos preparados e focados na missão, que ele vai faltar, nós temos que ter a missão. Eu vi as meninas aqui do Malear na posição de sentido, pá, batendo continência, missão dada, missão cumprida, e é esse o sentimento. Nós fazemos parte do exército de Cristo. E como soldados de Cristo, nós temos uma missão e temos que ter o foco na missão. E missão dada é missão cumprida, parceiro. Não tem essa. A gente precisa entender que, por mais que eu seja pequenininho ou se eu seja grandinho, eu tenho que levar o evangelho a pelo menos mais uma pessoa. Eu tenho que fazer com que a pessoa entenda como é bom estar na presença de Jesus. Como é bom fazer parte da família de Cristo. Como é bom estar entre irmãos. Como é bom estar dentro da fogueira. Porque é isso que arde os nossos corações. E quando as pessoas nos veem e dizem assim, poxa, tantos momentos difíceis essa pessoa passa, mas por que essa pessoa está tão feliz, tão em paz? Ela tinha tudo para que ela não tenha mais jeito, ela está dando tudo errado na vida dela, já perdeu um bocado de parente, mas ela permanece de pé. Sabe o que é isso? É a paz que excede todo o entendimento. As pessoas vão ver você e vão ver que você está num ambiente de caos, mas que você transfigura a paz, que você transfigura o fruto do Espírito, que você tem longanimidade, que você tem tranquilidade nas emoções, você tem domínio próprio, nada vai abalar suas emoções, e é isso que você precisa entender. Você precisa caminhar com Jesus, produzir frutos por onde você passa, para que o fluir de Deus emane sobre você e que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho poderoso da salvação. Meus irmãos, diante de tal demora, como nós devemos viver? E Pedro, através desse relato, ele diz exatamente o que temos que fazer. Pedro, ele diz que nós temos que esperar da melhor maneira possível e viver da melhor maneira possível. Não devemos ser impacientes, nem perder a fé, nem nos distrair ou nos esquecer de Deus. Devemos esperar e viver bem com essa certeza que Jesus vai voltar. Precisamos estar atentos, como vigilantes, porque Jesus, quando voltar, ele vai vir e vai vir como um ladrão. E precisamos ter essa prontidão. Não como aquele homem que estava ali e de repente ele vacilou, mas ele tem que estar atento, temos que estar preparados. Diante de toda essa explanação, eu queria que você fizesse uma retrospectiva. Eu não sei se você está vivendo um momento bom da sua vida, se você está vivendo um momento ruim da sua vida, mas como você lida com as provas e os problemas que você tem enfrentado? Como é que você tem enfrentado os problemas? Essa semana, para mim, foi uma semana muito difícil. Emocionalmente, muito difícil. Como é que você tem lidado com os seus problemas? Os problemas têm te abalado, te amassado, te triturado ao ponto de você não olhar o que está por vir? Será que os problemas te afogam, te sufocam de uma maneira que você diz que não tem mais jeito? Se você sente o peso dos seus problemas atuais, eu vou lhe dar uma dica valiosíssima. Eu quero que você olhe para o seu futuro e veja que lá nele tem uma promessa brilhante para você. E essa promessa se chama novo céu e uma nova terra. Deus, ele prometeu para nós que haveria um novo céu que tinha uma nova terra. E essa certeza de que nós vamos um dia morar no céu que tem que perpetuar em nossos corações. Nós temos que olhar para as pessoas e dizer, eu sou de Jesus. Eu não abro mão dos meus valores. E por mais que seja difícil neste tempo, por mais que as circunstâncias me amassem, me façam desistir, eu sei que eu tenho um Senhor que está comigo. Eu sei que tem um Deus que está a cada instante cuidando das minhas emoções. Certa vez uma criança estava lendo um livro. E nesse livro, ele começou a ler e era de aventuras. E esse era um herói que vencia vários monstros. E esse cavaleiro, ele vencia um monstro e ele continuava na caminhada, mas vinha um monstro ainda maior. E ele olhava para aquele monstro e dizia, eu não tenho mais jeito, não tem condições. Esse aí é muito grande, não dá para mim. Esse monstro é muito feroz.
Só que aí, quando ele pensava em desistir, aí ele, sabe de uma coisa, eu vou enfrentar esse cara e eu vou para cima dele. E aí ele ganhava do monstro. Só que aí, na manhã seguinte, se levantava um monstro ainda maior. Só que a leitura estava tão gostosa desse livro que estava chegando a noite. E a sua mãe disse para aquela criança: meu filho, vá dormir. Você já está na hora de ir dormir. E aí o menino fez: sabe de uma coisa? A história está tão boa que eu vou para a última página do livro para ver o que vai acontecer com esse cavaleiro, né? Porque ele está lutando tanto. Será que ele vai vencer mesmo todos os monstros que estão levantados para ele? Aí ele foi lá para o final do livro. Aí ele viu lá que tinha: e viveu feliz para sempre. Aí ele disse: eita, tem um monte de luta, mas ele vai viver feliz para sempre no final. Tá bom, vou dormir. Quando ele acordou na manhã seguinte, aí ele começou a ler de novo aquelas aventuras. Aí ele via um monstro ainda maior. Aí ele olhava para ele e ele dizia: não, esse monstro não dá para mim não, vamos embora. Aí ele lendo, ele dizia: não, continua, no final tu vai viver feliz para sempre, continua. Aí ele via que o cavaleiro lá começava e ele destruía aquele monstro e ele ficava feliz. Daqui a pouco outro monstro ainda maior se levantava e ele dizia: eu não consigo, a minha ansiedade é tamanha, eu entrei em depressão, não tem mais jeito, esse monstro é muito grande. E o garoto olhava para o livro e dizia: continua, continua, no final vai ser feliz para sempre. E aí ele, toda vez que um monstro se levantava, aquele cavaleiro, ele ficava estimulando o cavaleiro: continua, continua, vai dar certo, vai dar certo. E ele leu até o final. Queridos, a nossa última página também já foi escrita. A nossa última página também já foi escrita e nós vamos ler essa última página agora. Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler a nossa última página também. Capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Diz assim a última página do nosso livro: vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi. O mar já não existe. Vi a Jerusalém santa, criada de novo, descendo resplandecente do céu, preparada para Deus como a noiva para o marido. Ouvi uma voz como um trovão, vinda do trono: olhe, olhe, Deus está de mudança, vai morar entre os homens e mulheres. Eles são seu povo, Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles. A morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existe mais. Aquele que está entronizado continuou: olhe, faço tudo novo. Escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas. Então ele disse: está feito. Eu sou o A e o Z, sou o princípio e o fim. Da fonte da água viva darei aos sedentos. Os vencedores vão herdar tudo isso. Eu serei Deus para eles, eles serão filhos e filhas para mim. Mas para os demais, os indiferentes, descrentes, degenerados, assassinos, comerciantes de sexo, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte. A nossa página final já está escrita. O Rei dos Reis venceu. O final da história já foi escrito. Então não importa o que aconteça para nós nesse mundo. Não importa se está difícil, não importa se está apertado, não importa se você está em dúvida. Jesus vai voltar. Jesus vai nos levar para Canaã celestial. Jesus prometeu que haverá um novo céu e haverá uma nova terra. E essa tem que ser a certeza que morará em nossos corações todos os dias. E que nessa noite você saia daqui vivo e dizendo assim: Senhor, muito obrigado por tua promessa. Muito obrigado porque o vento está muito forte e por algum momento eu desviei o olhar da cruz. E eu me esqueci que a cruz está vazia. Eu me esqueci que tu morreu na cruz por mim, ressuscitaste, vencesse a morte e prometeste que vai me dar um novo céu e uma nova terra. E é isso que tem que pairar em nossos corações, queridos. E a dúvida que vem a emanar em nossos corações: será que Deus vai voltar? Será que Deus não vai voltar? Será que Ele está atrasado? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu?
Não compete a nós isso. O que compete a nós é estarmos certos de levarmos o evangelho da salvação para aqueles que precisam e não hesitar em ser ousado em proferir o evangelho. Que possamos a cada dia estar dispostos e sensíveis ao senhorio de Deus e dizendo sempre: Jesus vai voltar, eu tenho a certeza disso. E nós vamos provar que cremos nisso, vivendo verdadeiramente um evangelho até a volta de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que essa palavra venha como flecha muito poderosa no seu coração nessa final de tarde, início de noite, para que possamos estar caminhando felizes em servir a Jesus com alegria. Amém? Eu queria chamar Bertone. Cadê Bertone? Bertone me abandonou, foi? Venha cá, meu filho, venha. Nós vamos louvar essa canção aqui. O pessoal da minha geração vai lembrar dessa canção, tenho certeza. E nós vamos... Amém? Jesus volta ou não volta? Volta. Essa é a certeza. Vamos adorar o Senhor. Reflita nessa canção. Que essa canção seja a sua oração em agradecimento ao Senhor. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima quando novos céus e a nova terra chegar. Novos céus, uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá, onde todos viveremos, face a face o veremos, exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, de juntos todos viveremos, face a face o veremos, exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte. Amém. Novos céus e uma nova terra. Essa é a promessa para aqueles que guardarem
a sã doutrina, para aqueles que não desistirem da caminhada. Existe uma cidade nova, uma cidade que não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais dor, porque as coisas velhas já estão passadas. Essa é a nossa promessa.